Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acredita na Bíblia? Talvez essa é uma pergunta que, muitas pessoas fazem, muitas pessoas se questionam o porquê acreditar na Bíblia. E antes da gente começar esse vídeo, já quero que você se inscreve, curte, compartilha, porque eu tenho certeza que essas explicações vão abrir a mente de muitas pessoas por que se deve acreditar na Bíblia. Creio que você já deve ter ouvido alguém perguntar para você, mas por que você acredita na Bíblia, sendo que ela foi escrita por homens? E nós sabemos que homens, eles são cabíveis a erro. Homens, eles muitas vezes vão errar, né? Muitas vezes homens vão fracassar, homens vão fazer alguma coisa de errado. Então, por que um livro que nós acreditamos que é santo, que é sagrado, ele é escrito por homens? E muitas vezes vem esse questionamento para nós, né? Muitas vezes esse questionamento algumas pessoas fazem para nós. E muitas vezes as pessoas se perguntam, mas por que Deus não escreveu, né? Porque o próprio Deus já não deixou ali a Bíblia totalmente escrita, tudo totalmente certinha e só repassassem, né? E por que teve que escrever por homens? Mas eu quero que você entenda que sim, Deus escreveu a Bíblia em todas as partes. Mas eu quero te trazer a lembrança, talvez, você aí que já sabe da Bíblia, você que ainda não sabe, que Deus, uma vez, ele escreveu com os próprios dedos a tábua da lei. Lá em Êxodo 35, mais ou menos do 15 ao 24 ali, você vai ver a história sobre que Moisés sobe ao monte, Deus escreve com os próprios dedos as leis ali, né? E quando Moisés desce, e uma das primeiras leis, né, pra gente recapitular aqui um pouco, uma das primeiras leis foram realmente para adorar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses, né? E quando Moisés desce, o que acontece? O povo tava lá adorando um bezerro. O povo pede para Arão fazer um bezerro lá e eles fazem o bezerro e começam a falar que aquele bezerro tirou eles do deserto. E aí Moisés fica muito irado, quebra as tábuas e logo depois você sabe que Moisés teve que escrever ali, né, com seu próprio esforço e aí o povo meio que começou a dar valor. Mas eu quero que você entenda uma outra coisa também, um outro ponto. Por que Deus, na sua grande magnitude, ele escolheu homens para escrever a Bíblia dele? Eu quero que você entenda que nós, seres humanos, nós somos adeptos a ter aprendizado com os nossos semelhantes. Tudo que foi feito, geralmente, é uma cópia de alguma coisa. Então, nós temos que entender que, quando nós somos criança, nós aprendemos a olhar os nossos semelhantes, que é o nosso pai, a nossa mãe. Assim como nós somos grandes também, depois de velhos, nós temos a aprender com os nossos semelhantes. Nós somos mais aptos a aprender com os nossos semelhantes. É muito difícil você falar, nossa, eu aprendi alguma coisa com cachorro, aprendi alguma coisa com papagaio. Sei lá, é muito difícil. Eu, particularmente, nunca aprendi nada com nenhum animal. Mas sim com o meu semelhante, o meu próximo. E pensando nisso, eu gostaria que você entendesse também a questão de por que Deus escolheu homens. Você já viu uma obra da prefeitura, certo? Creio que você já deve ter visto alguma obra de alguma prefeitura, de algum estado, alguma coisa assim. Mas você vê que toda obra da prefeitura, o prefeito não tá lá cavando, o prefeito não tá lá pondo a mão na massa. Geralmente são representantes ali de alguma empresa e alguma coisa que estão ali representando o prefeito. Ou o presidente, não sei, você pode usar sua imaginação ali, mas sempre é alguém assim. Então, geralmente, o que acontece? Deus, na sua magnitude, novamente, eu repito, ele se diminuiu, ele se esvaziou dele mesmo, assim como tá lá em Filipenses, se eu não me engano, 2 do 5 em diante ali, tá falando isso, que Deus se diminuiu para estar com os deles, né? Através de Jesus Cristo. Então, basicamente, Deus usou os semelhantes para falar com os semelhantes. Usou homens para falar com homens. Mas tudo isso através de quem? De uma inspiração que foi o Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, homens, eles não escreveram simplesmente porque eles gostariam de escrever algo que, eu vou escrever isso aqui porque eu achei legal. Não. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então a obra inteira é feita por Deus, através de pessoas que ele escolheu para escreverem a Bíblia. Sejam pessoas, muitas vezes, reis, sejam boiadeiros, seja um pescador, seja o que for. Deus escolheu aqueles ali que ele viu capacidade para que pudesse escrever a Bíblia e para que pudesse ser capacitados em Cristo. E depois vem Jesus Cristo e capacita ainda mais e deixa o Espírito Santo. E aí sim que o negócio começa a ferver. Não que antes não estava fervendo, mas já começa ali a ter um mistério ali, né?
mas brincadeiras à parte. O Espírito Santo veio tanto no Antigo como no Novo e é inspirado a Bíblia inteira. Então, se alguém perguntar isso, você tem que ser cabível, talvez, de dar uma explicação curta a isso e entender você também. Não somente a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e pronto, mas entender porque Deus escolheu, né? Porque Deus escolheu homens, porque homens falam com seus semelhantes muitas vezes, e assim nós conseguimos ser, sabe, ter a força divina do Espírito Santo para que nós pudéssemos ser inspirados e escrever coisas que realmente são inspirações do Espírito Santo, do Criador, daquele que nos criou, o próprio Deus. E agora eu quero que você faça uma reflexão aí. As pessoas têm esse questionamento muitas vezes, né? Por que a Bíblia foi escrita por homens erram e tudo mais? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e eu quero que você fique com esse ponto de interrogação na sua cabeça aí. Mesmo muitas vezes as pessoas, aqueles que não acreditam em Cristo, ou aquelas que querem, sabe, causar intriga, alguma coisa assim, pergunta pra elas por que se você acha que a Bíblia foi escrita por homens, ela tem mais de 2000 anos, por que mesmo assim ela continua sendo o livro mais vendido do mundo? Por que mesmo assim ela continua sendo realmente vindo de geração em geração? Aqui há pessoas que escreveram de uma determinada época em épocas diferentes e toda ela se complementa. O livro, a Bíblia, né, no caso, que significa livros, né? É um livro que tem vários livros e todos eles se complementam. Isso só poderia ser algo de divindade, algo do Espírito Santo, algo de Deus, porque nós, seres humanos, não somos cabíveis. Quer ver? Faz um teste aí. Vai, pede pra você e pra esse amigo que questionou você. Fala, ó, você vai lá num quarto e eu vou no outro. E nós vamos escrever coisas. Você vai escrever uma coisa totalmente diferente da dele. As questões quando as coisas são inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, você pode estar num cômodo da sua casa e você pode estar em outro. Você será inspirado e uma coisa irá complementar a outra, assim como a Bíblia irá complementar as coisas daqui da Bíblia, e assim fazendo a nossa vida ser aptas realmente na palavra de Deus, certo? Galera, eu espero que essa explicação um pouco rápida, até uma vez um pouco rasa, acho que a gente pode aprofundar um pouco, mas algo que Deus colocou no meu coração, eu queria repassar isso para vocês, até mesmo para que nós possamos compreender e aprender mais sobre esse livro, que é um livro incrível. Eu gosto muito, eu leio, releio e aprendo, estudo e sempre tem alguma coisa nova aqui, certo? Então é isso, família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Valeu!